Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Eu sou Fernando Salvador, trabalhador da FATEC de Jaú e diretor do Sinteps. Estamos aqui para o nosso episódio número 2 do Sinteps Podcast. Hoje, com o nosso vice-presidente Renato Quintino, para discutir sobre a nossa luta por melhorias pela reforma do nosso plano de carreira. Se apresenta aí para o pessoal, Renato. Fala, galera, tudo bem? Como o Fernando disse, eu estou como vice-presidente do Sinteps. Eu sou graduado na FATEC de São José dos Campos como mecânico de manutenção de aeronaves, né? Foi aí que eu comecei a minha jornada dentro do Centro Paula Souza. E, em 2010, eu prestei o concurso e entrei como auxiliar docente dos cursos de aeronáutica lá na FATEC. E, desde então, eu comecei essa luta junto ao sindicato. Eu sou também mestre de educação profissional pelo Centro Paula Souza e estou como vice-presidente do Sinteps aí, construindo a luta dos trabalhadores das ETECs e das FATECs. Como que você entrou para o sindicato, Renato? Que ano que você entrou? Foi em 2011, na greve de 2011, né? Quando eu entrei em 2010, eu vinha da iniciativa privada, trabalhava, né, em outros lugares, trabalhei em banco, na verdade terceirizada de banco, trabalhei em call center, foi meu primeiro emprego, trabalhei como teleoperador, né, de marketing ativo e suporte conectividade na época, mais voltado para essa área técnica. E lá, quando eu passei na FATEC, houve a oportunidade do concurso, né, prestei e passei em primeiro lugar. E, desde então, eu estou como auxiliar docente aí da FATEC. Ah, legal. E, Renato, vamos começar a conversar no nosso plano de carreira. Nós estamos aí passando por um processo, novamente, de reformulação da carreira. A gente teve um processo em 2000, a última vez que a carreira foi reformulada foi em 2014, ou seja, já faz 10 anos. De uma carreira que foi boa para os docentes na época, mas que foi muito amarga para os administrativos, porque a gente não participou da promoção especial né, naquele momento. Eu falo a gente porque eu sou administrativo, né? E você participou, eu não participei ainda daquela greve. Aliás, participei como estudante da greve 2011, mas a luta pela carreira vai antes ainda, vai na greve lá de 2008 ainda, sim, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente daí de toda essa introdução para a gente chegar nessa reformulação de agora, de 2024. Foi na greve frustrada de 2008, porque na oportunidade, lá naquele ano, o Serra, ele anunciou o plano de carreira dos trabalhadores quando a gente estava organizando a nossa greve. Eu ainda não estava dentro da instituição, né, mas a gente conhece a história, faz a leitura e conversando com a nossa presidente, com outros membros históricos do sindicato. Naquela oportunidade, teve notícias que saíram, Folha de São Paulo, Estadão, que os trabalhadores das ETECs e das FATECs teriam até 108% de reajuste salarial. Na verdade, acho que teve um professor aqui da FATEC de São Paulo que teve esse reajuste, e isso jogou um banho de água fria na mobilização que estava sendo construída, estava com indicação forte. Porém, a hora que saiu nos meios de comunicação que os trabalhadores teriam até 108%, muita gente acreditou nesse conto do governo, mas é aí que começa a história do nosso plano de carreira, a Lei 1044 de 2008, né? Que aí a gente teve as reformulações, como você falou, em 2011, depois teve em 2014, e, se Deus quiser, vamos ter agora esse ano de 2024. Na minha unidade, na FATEC Jaú, tem muita gente que até hoje fala: eu não entrei em greve porque em 2008 a gente estava com tudo pronto para entrar em greve e, de repente, os professores ficaram felizes que tiveram reajuste, a gente, funcionário, não entrou e não teve nada. Infelizmente, é uma prática que não é de hoje, né? Parece que os governos em si, eles valorizam muito mais os docentes do que os servidores técnicos administrativos, né? A gente vê isso no momento quando a terceirização ela foi permitida, e a primeira coisa, que primeiro era da atividade meio, né? Então, a primeira coisa que o governo fez foi terceirizar o nosso pessoal da limpeza, que eram concursados, eram estatutários, o nosso pessoal da segurança, que é o pessoal que sempre estava na luta junto com o sindicato, né? Então, é uma maneira do governo quebrar o movimento, né, de maneira direta, né? Mas
cumpre destacar que não por falta de empenho do sindicato. O sindicato sempre lutou pela valorização, não só por ter membros da direção executiva do sindicato que eram técnico-administrativo, um dos nossos fundadores, o Salvador, ele era servidor técnico-administrativo, ele era bibliotecário. Né? Inclusive, dele foi a ideia de se fazer um sindicato só, Exato, unindo a categoria docente e administrativa. Exatamente, né? Porque a nossa força vem desse coletivo, não só enquanto docente de ETEC, que era uma associação que nós tínhamos, tinha outra associação de FATEC e tinha a associação dos servidores. O Salvador foi um desses sonhadores que lutou e construiu o Sinteps hoje, que é motivo de muito orgulho para nós. E daí depois eu lembro da greve 2011, naquela época eu era presidente do diretório acadêmico da FATEC Jaú. Fui estudante lá, lá eu já estava mobilizado, mas como estudante na época, já trabalhava no Centro Paulo Souza, que eu entrei no concurso de 2010, mas ainda não tinha nenhuma relação muito próxima com o sindicato, porque eu estava no movimento estudantil. Eu era também diretor da UE, da União Estadual dos Estudantes, né? E a gente veio com um ônibus de estudantes para a greve 2011 para cá. E foi uma greve que terminou com a promessa que saía a carreira em 2011. Sim. Ela terminou daquela forma. Não, deu um reajuste em 2011 e fiquem tranquilos, carreira sai agora. Foi uma maneira de enganar a categoria, né? Porque, assim, na realidade, lá em 2011, a gente teve esse reajuste fruto de uma greve muito forte que nós construímos, né? Porque a gente estava ali naquela oportunidade há 6 anos, sem qualquer tipo de reajuste. Foi isso, na verdade, que me trouxe para o sindicato. Porque enquanto a gente está na iniciativa privada, todo mundo sabe que, muitas vezes, a gente tem o dissídio, que não tem nenhum tipo de ganho real, mas, minimamente, a gente tem a manutenção do nosso poder de compra. O salário é reajustado ali conforme a inflação. Quando eu entrei para o Estado, eu vi que isso aí não era uma realidade, e aí eu fui descobrir que aquele salário que eu estava ganhando não era reajustado há 6 anos. Então, isso me gerou uma indignação profunda. E uma história curiosa dessa, de 2011, quando eu vim para cá, na época, a nossa presidenta era a Neuza, né? E o pessoal que fez lá no Vale do Paraíba, São José dos Campos, que me mobilizou a minha unidade, nos convidou para vir para São Paulo, viemos, aí o pessoal da direção do sindicato falou, não, gente, não era para trazer estudante, é o movimento do trabalhador, tudo. Aí a pessoa, não, mas eu sou trabalhador, eu sou concursado e tal, e aí, por ser novo, né, mas desde novo na luta, então a gente acabou tendo essa situação engraçada, assim. Que bom, né? Acho que eu tô novinho aí. E daí depois terminou meu mandato como estudante em 2012. E daí terminei lá, eu lembro que eu já fui convidado pelo seu Paulo, que é lá da FATEC de Jaú, que ele era diretor de base. Seu Paulo Albano, um abraço, Paulo. Abraço, seu Paulo. Ele era diretor de base lá, e ele, Fernando, vem ser diretor de base também para ajudar a gente a mobilizar aqui na FATEC Jaú. E daí eu me tornei diretor de base, e daí começamos a mobilização daquela grande greve. Quantos dias foi a greve de 2014? Mais de 40, não foi? Foram 41 dias, né? 41 dias. Ela começou a ser construída em 2012. Na verdade, ela começou a ser construída em 2011, 2011. No encerramento da greve, porque, como você bem lembrou, no começo do episódio, foi uma das promessas de 2011 que a gente tivesse o plano de carreira. E muitas pessoas acreditaram, por mais que o sindicato alertou que sem luta certamente não viria. Chamamos a greve novamente em 2012, o governo foi lá e deu um reajuste, já se antecipando, não teve força para sair greve. Foi assim em 2013 também, o sindicato sabia que ia ser mais um ano de enrolação, indicou para a categoria, mas a categoria indicou que não era o momento de fazer greve. E em 2014 indicamos novamente a greve, a categoria entendeu que era o momento, e foi só depois de muita luta, muitos dias de greve, uma greve forte, nós tínhamos mais de 10 mil pessoas em greve, mais de 50% da categoria, porque às vezes as pessoas acham que o governo deu, o governo não dá nada. Não. A vontade do governo em atender às reivindicações dos trabalhadores, ela é proporcional à mobilização que eles fazem. Historicamente, nunca ganhamos presente. Nada. O que a gente... Ou foi por greve ou foi por justiça. Ou foi pelo Poder Judiciário. Sim. Nunca tivemos presente do governo. Sim. Em 2017, quando a gente teve uma equiparação com a Lei 1080, com o pessoal que tinha 100% do PDI, que era o Prêmio de Desempenho Individual, a gente foi, desde que eu estou no sindicato, foi a única vez que a gente conseguiu, sem uma greve
efetivamente, mas com a mobilização da diretoria executiva, direto conversando com os deputados, direto conversando com os membros do governo, cobrando. E, naquela oportunidade de 2017, alguns auxiliares de apoio, por exemplo, que é o piso da nossa categoria, tiveram até 32% de reajuste. Naquela oportunidade, foi um dos únicos sindicatos no Brasil que conseguiu um reajuste tão expressivo para a categoria. E daí, em 2014, ainda me lembro que a gente poderia ter sido ainda pior para os administrativos. Não é muito. Que a gente conseguiu uma coisa naquele ano com mobilização, que na greve de 2014 eu já não era mais diretor de base. Que antes da greve de 2014, eu fui convidado pela Denise para me tornar diretor regional do sindicato, porque lá na região de Bauru, que na verdade Jaú faz parte da região administrativa de Bauru, o sindicato não tinha diretor regional, e daí eu me tornei diretor regional lá, e foi quando eu conheci o pessoal maravilhoso que tem naquela região, pessoal de muita luta que tem ali em Garça. Garça sempre foi uma cidade que sempre mobilizou muito. O próprio pessoal de Bauru, que foi quando eu conheci o Mira, o John, que são pessoas maravilhosas também. Conheci o pessoal de Quatá, pessoal de Assis. Fui conhecendo toda aquela região ali. E daí, em 2014, eu estava como regional. Eu lembro que foi uma loucura, que eu lembro que eu saía de moto visitar as unidades e visitava 3 unidades no dia, Botucatu. Eu lembro que eu fazia umas loucuras, saía de Botucatu, debaixo de chuva, de moto, fazia assembleia de greve de manhã em Botucatu, à tarde em Cabralha e à noite em Ourinhos. Assim, para manter o povo em greve, como que tinha aquelas unidades que o Centro Paula Souza soltava. O pessoal está voltando da greve, só está a sua unidade parada na região. E era mentira. Sim. Daí saía eu naquela loucura. Não, gente, parou, acabei de vir de Botucatu, estão parados lá, é mentira. Aquela loucura. E a gente conseguiu uma coisa inédita, que eu tenho muito orgulho de dizer que conseguimos emplacar emendas no plano de carreira. Porque nenhuma categoria, é muito difícil, você que está assistindo a gente saiba, é muito difícil alguma categoria conseguir emplacar emendas a projetos do governo na Alesp, porque quando chega lá, e o governo sempre tem maioria na Alesp, historicamente sempre teve, é o que o governo mandou e pronto. E a gente conseguiu, mesmo que continuou amargo para os administrativos, porque a gente não teve um enquadramento especial por titulação, mas não ia contar nem nosso tempo. Se fosse pela vontade do governo, era para ter sido bem mais amargo. A gente não ia ter tempo contado. Todo mundo ia ser um A. Contou o nosso tempo, por causa de até aquela foto histórica da Eriane abraçada com a Silvia, que foi a hora que a Eriane catou o deputado Barros Munhoz para o pescoço e falou: o senhor prometeu, olhando no meu olho, que ia contar o tempo do administrativo. O deputado Barros Munhoz falou: não, eu prometi. Foi lá e conseguiu a emenda para a gente. Teve mais emendas, né? Tivemos 4 emendas. E, na realidade, a importância do Barros Munhoz é que ele era líder do governo. Sim. Né? Então, isso é algo que é importante, porque, além dos partidos, ele representava o governo. Então, foi uma pessoa que foi honesta. Limitou o que era para ser limitado, falou: aqui dá para a gente avançar, aqui não dá. E quando a Eriane teve essa situação, realmente ele falou: então vamos suspender a votação para eu entender que estava uma coisa que não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Era dentro daquele dia. E suspendeu a votação. Ele falou que na época, quando o Geraldo Alckmin, que era o então governador do estado, e aí, após essas conversas, a gente conseguiu finalmente incluir o pessoal técnico-administrativo na contagem do tempo de serviço, porque a gente ia ficar onde estava. Então, quem estava enquadrado como agente técnico-administrativo 3, ia ficar como 3, mas, eu tinha 20 anos. Então, eu deveria ir da letra C para a letra J, K. Então, você ia ficar estagnado lá. E, mais uma vez, só para os professores. Uma outra questão que eles queriam era colocar um fator limitador de pessoas que poderiam evoluir. Como assim? Por exemplo, tem 10 pessoas que podem evoluir, mas, por esse fator que estava, apenas 20% dos que tinham a oportunidade iriam conseguir evoluir. Então, assim, era para ninguém evoluir. Então, a gente foi, graças à nossa luta, e essa desinformação que você comentou, é sempre uma prática dos governos, né? Se a gente não tivesse com 50% da categoria, certamente, isso eu afirmo com certeza, certamente a gente não teria esse plano de carreira que nós temos.
que na oportunidade ele trouxe valorização, ele trouxe a chance de mobilidade, né, de promoção na vertical e progressão na horizontal, algo que é uma estrutura de carreira, efetivamente, coisa que lá na carreira de 2008 não tinha. Então, foi uma conquista da luta, da greve dos trabalhadores do Centro Paula Souza. E daí conversamos até aqui para dar introdução ao assunto, que agora a gente está de novo nessa luta pela carreira, e de novo é uma construção longa, porque a gente está agora com movimentação, agora a gente teve acesso à minuta, agora a gente tem o conhecimento dessas tabelas e tal. E o sindicato parece assim, o sindicato nunca está contente, o sindicato está sempre brigando para rever a carreira. A gente sempre revê porque nunca é a carreira que o sindicato propõe, isso é óbvio, sempre é a carreira que o patrão impõe. Porque antes nunca foi discutido com a categoria carreira. A carreira sempre foi imposta. É isso aqui que nós vamos dar. Se quiser, é isso. Mas dessa vez a carreira começou sendo discutida com o sindicato. A gente fez parte da comissão. Fala um pouquinho disso. Na verdade, a gente vem reivindicando, como você bem colocou, desde 2014, melhorias, né? Porque esse plano em 2014 ele foi feito em etapas, né, de implantação. Do julho de 2015 teve uma nova etapa, que foi o enquadramento do tempo efetivo exercício, e em julho de 2016 a gente teve a promoção direto na titulação, que essa foi só para os docentes, que foi uma grande injustiça. Então, por isso que desde 2014 a gente tinha coisas latentes que precisavam ser modificadas. E é importante destacar que o pessoal técnico-administrativo dentro da folha de pagamento do Paula Souza é irrisório. Não chega a 10%. Então, era uma questão de governo, era uma questão política deixar o pessoal técnico-administrativo de fora. E que a gente nunca concordou, sempre brigamos, porém, infelizmente, a gente não conseguiu reverter essa situação. E, naquela oportunidade, lá em 2014, como foi também em 2011, igual você falando das viagens, agora me lembrou também, sempre tem aquela turma do contra, que gosta de falar, o sindicato não vai visitar, o sindicato não faz isso, o sindicato não faz aquilo. Como você bem falou, correu todo o Estado. A gente também, enquanto executiva, corria todo o Estado. Naquela oportunidade ainda, a gente tinha um negócio que chamava imposto sindical, que financiava boa parte, as pessoas que não contribuem com o sindicato mensalmente, que não são associados ao sindicato, elas pagavam um dia de serviço. O Sinteps sempre foi contra o imposto sindical, mas a gente não é hipócrita, era um dinheiro que fazia a diferença, e a gente tinha muito mais perna para conseguir ir nas unidades. Hoje, sem o imposto sindical, a realidade da construção da mobilização ela é totalmente diferente, porque, infelizmente, as coisas ficaram mais caras, né? A cada dia que passa a gente vê no mercado, a gente vê no posto de gasolina como está difícil a nossa situação e a gente não tem reajuste salarial. E se não tem reajuste salarial, não reajusta a contribuição do sindicato. E o pessoal quer os benefícios, quer as benesses, mas, infelizmente, não quer contribuir. E isso acaba prejudicando, muitas vezes, a gente na construção dessa luta. Mas, voltando à comissão, porque a gente acaba tem muita informação e acaba indo e voltando, mas é uma reivindicação do sindicato, a comissão. E a superintendência, depois de muita briga do sindicato, em 2019, ela publicou uma portaria criando uma comissão que iniciou a discussão da reformulação do nosso plano de carreira. Nós participamos, né? No caso era eu e a Silvia, que éramos os membros do sindicato, e tinham outras 10 pessoas que eram da CESU, da CETEC, do RH. Então, assim, a gente era uma minoria, né, dentro dessa discussão, mas sim, foi um processo que já iniciou diferente, né? Porém, conforme foi avançando as discussões, a gente viu que os anseios dos trabalhadores não estavam sendo levados em consideração. Uma coisa que a gente bateu muito naquela oportunidade das reuniões que a gente tinha junto à comissão é que o Paula Souza não fizesse um plano de carreira rebaixado, um plano de carreira ruim, porque a gente sabe que quando ele vai para o governo, vão ter cortes. Então, que saísse o plano de carreira, que a categoria, que os trabalhadores entendessem como melhor para a instituição. Porém, infelizmente, o que a gente viu aí, a partir da minuta, é que vamos ter muito trabalho, muita coisa para melhorar. De novo, não sai um plano que atende às... E assim, Renato, eu já sei, né? Faço parte da direção do sindicato, mas acho interessante você falar para quem está nos assistindo. Por que o sindicato... Porque assim, a gente tem vozes dissonantes do sindicato que falam por aí que a gente anda de mão dada com a superintendência, né? Mas a gente sabe que não, que a gente briga e bastante com a professora Laura. E por que a gente saiu da comissão? Explica para o pessoal. Por que o sindicato, de repente, falou,
não dá mais para a gente participar dessa comissão da construção do plano de carreira. Por que o sindicato saiu? Porque o Centro Paula Souza ele apresentou numa reunião do comitê de diretores uma apresentação onde colocou lá que o sindicato estava fazendo parte da comissão e como que o sindicato concordasse com aquilo que foi apresentado junto para os trabalhadores, que era o cumprimento da jornada de trabalho 100% na unidade, algo que nós não discutimos na comissão, e ficou uma situação que a gente sentiu que a gente estava sendo usado. Era uma maneira de falar, olha, o sindicato está concordando com isso aqui. O sindicato está dando um aval. Exato. E a hora que a gente viu, falou, pô, não, o negócio que era para ser bom para a categoria, que era para ser bom para os trabalhadores, a gente está participando da discussão, isso aqui vai vai entornar esse caldo de uma maneira que esse pessoal que é dissonante, esse pessoal que é do contra mesmo, eu costumo falar isso. Porque eles são contra a revisão da carreira? Porque eles são contra a carreira, como foi em 2014. Em 2014, esse mesmo pessoal ficou panfletando uma pauta alternativa na Assembleia Legislativa. Os trabalhadores que vinham do Estado não entendiam aquela discussão política, mas como assim? O sindicato está pedindo isso, está pedindo aquilo, e assim, é uma situação que quem ganha com isso? É a categoria? Não é a categoria. É o sindicato? Não é o sindicato. É o patrão. É o patrão. Então, eles estão a serviço de quem? Não é da categoria. Não, só desmobiliza. Exato. E daí e também teve aquilo, né, que o Centro Paula Souza de repente publicou aquele negócio lá, aqueles slides, PowerPoint, daquela apresentação. E de repente publicou aquele PowerPoint lá dizendo várias coisas. Teve várias reuniões e assim, que eu e a teve Silvia 70 reuniões. Depois de 70 reuniões da comissão, não sei o quê. Mas o sindicato foi convidado para participar de 8, é isso que você falou? Porque era a cada mês ou a cada 2 meses. Ou seja, eles estavam fazendo pandemia. reuniões pelas costas do sindicato e só usando o sindicato para falar, temos o aval do representante legal dos trabalhadores. Exatamente. De tão desleal que é a superintendência do Centro Paula Souza. Exatamente. Né? Aí a gente viu ali que chegou num limite que, assim, dali para frente não dava para continuar. O sindicato preferiu falar assim, vamos ficar de fora e observar isso de forma crítica e bater onde tem que bater. Fazer o nosso papel de continuar cobrando, porém do lado de fora. Sim. Até porque nós temos o nosso plano de carreira aprovado em congresso, discutido coletivamente junto à categoria, né, disponível no nosso site. Todos os trabalhadores já foram convidados a ler e reler, que, modéstia à parte, é muito melhor do que esse que foi apresentado pelo Paula Souza. Até as tabelas, que dentro de tudo que foi apresentado nessa minuta, a única coisa que tem de razoável é as tabelas. E por que eu falo razoável? Porque seria razoável se fosse aprovado hoje, para pagar em 2024. Só que a gente já está em novembro, nem bônus a gente tem. Então, assim, a hora que a gente vê o que está escrito lá, daqui a um ano, para efetivamente ser enquadrado. Então, e você vê que, de novo, para ser redundante, de novo e novamente, a gente discute a carreira. Você vê, a comissão foi formada em 2019, nós estamos em 2024. Da outra vez começou a ser discutido em 2008, daí em 2011 falou que ia sair, saiu em 2014. Então, assim, e saiu por quê? Porque teve mobilização, teve greve. E não foi pequena. E dessa vez o sindicato veio chamando mobilizações de novo. Ano passado nós tivemos uma greve e que, vou ser sincero, assim, foi uma greve curta, infelizmente. A categoria sofreu a maior pressão que ela já sofreu na história das greves, que foi o governador já cortou o salário de cara, já veio para cima, o governo veio para cima mesmo para dizer, vou cortar salário, vou penalizar trabalhador grevista, que foi até as palavras do chefe da Casa Civil, o governo não negocia com grevista, né? Foi isso que eles falaram. Mas mesmo dizendo não negocia, se hoje a minuta está aí, se hoje temos as tabelas na mão, foi porque teve aquela greve ano passado, senão não tinha. Com certeza. Se a gente for lembrar, no passado o bônus não tinha vindo até a não greve. Foi depois da greve. Foi depois da greve. Que a gente fez uma greve forte, que começou forte, depois o pessoal, por conta da pressão, não conseguiu sustentar a greve. E aí a gente acabou suspendendo a greve. Mas ela trouxe conquistas importantes. Foi onde o Paula Souza apresentou as diretrizes, porque estava aquela enrolação apresentando PowerPoint, aquele lenga-lenga, e depois que a greve saiu, efetivamente apresentaram algo mais concreto. E a gente e eu entendo o trabalhador que fala, só funciona a greve por tempo indeterminado. Eu realmente sou dessa visão também. Mas a greve por tempo determinado, a greve de um dia que a gente fala, tem gente que fala paralisação, mas não existe paralisação na legislação, então a gente fala greve de 24 horas.
A greve de 24 horas também tem o seu efeito positivo, né? A gente vê esse ano, nós já fizemos 2. Sim. Né? E foi as 2 que fez o Centro Paula Souza se mexer de alguma forma para mostrar alguma coisa do plano de carreira. Exato. A primeira greve, na primeira metade do ano, fez a Laura mostrar as tabelas, fez o Centro Paula Souza mostrar as tabelas, e a da segunda metade do ano fez o governador fazer aquele teatro todo na FETEPS para anunciar o bônus, que até agora o bônus é igual caviar, nunca ouvi nem comi, só ouço falar. E fez a Laura também andar um pouquinho a questão do plano de carreira, que agora parece que está indo, mas que vai exigir mais mobilização nossa de novo. Sim, com certeza. Na última reunião do Conselho Deliberativo, eles colocaram que após a aprovação ali que foi feita, né, de maneira de praxe, mal teve discussão, apresentou alguma coisa, mas nada... Quase de proforma, né? Exato, mas ali pelo menos eles informaram que acolheram uma proposta do sindicato de que o pessoal técnico-administrativo, em vez de ter 2 fases, como seria com os docentes, fosse em uma fase. Então, para nós, isso uma forma de reparação para as injustiças cometidas no passado pelos administrativos. É uma conquista para nós. Claro, né? Que é. Mas a gente precisa efetivamente que isso chegue na Assembleia Legislativa. E, no mínimo, sem nenhum tipo de corte, porque assim, uma coisa é o que está saindo na instituição, outra coisa é o que vai chegar na Assembleia Legislativa. Então a gente conta que não haverão cortes, porque demorou tanto para esse plano de carreira sair da instituição, 5 anos, formatado. A gente entende que é porque eles estavam conversando com o governo, já para sair algo redondo, para não ter que ficar parando. Só que o pessoal acompanha o SEI, né, que é o Serviço de Informação, e a gente vê lá que não saiu do Paula Souza ainda. Não saiu. A superintendência falou que ia encaminhar para o secretário, que inclusive é um dos membros do Conselho Deliberativo, então ele tem acompanhado, né? Mas, de concreto, não chegou na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação ainda o nosso plano de carreira. Provavelmente, depois de uma greve, pode ser que ande, como sempre, né? Como tudo na história do Paula Souza. Então, vamos precisar da categoria junto com o sindicato de novo. Na verdade, é muito importante você que está nos assistindo entender. O sindicato não é o Renato, que é vice-presidente, o sindicato não é a Silvia, que é presidente. A gente faz a gestão do sindicato. O sindicato é a categoria unida. Isso é o sindicato. E, por isso, já estamos aqui no finalzinho do nosso episódio. A gente queria conversar sobre isso, sobre como funciona, como funcionou a luta nas outras vezes que lutamos pelo plano de carreira e como está funcionando dessa vez. E dessa vez não vai ser diferente, vamos precisar de mobilização, vamos precisar da categoria unida, vamos precisar ir para cima dos governos e mostrar a força que a nossa categoria tem. E temos, viu, muita força. Porque o Tarcísio, quando entrou no começo do governo, achava que o Paula Souza era alguma política do PSDB. Depois que ele entendeu que é uma política de governo, agora está inaugurando um monte de escola, está querendo ir e aparecer. Né? Como foi na feira, aquele estardalhaço que fez, já passou 2 meses e o bônus. Cadê, de fato, o faz-me rir? Vai vir agora o bônus, provavelmente, em novembro ou dezembro, mas aí vem 13º junto. E aí o imposto de renda vai comer tudo de uma vez. Então, a percepção imposto de renda já come meu peru, né? O peru do Natal já era, vai embora com o imposto de renda. Renato, deixa um recado para o pessoal que está assistindo a gente aí para a gente encerrar. Olha, pessoal, é importante que a categoria participe das discussões dos sindicatos. Se você não é filiado ao sindicato, se filie. A força do sindicato, ela vem da participação dos trabalhadores. É fundamental que nós nos organizemos em nossas unidades, conversemos com os nossos colegas de trabalho, porque se a gente quer, efetivamente, esse plano de carreira, ou o que a gente quer, de verdade, é melhorar esse plano de carreira. Ele tem muita coisa para ser melhorada. A gente vai precisar de vocês, a gente vai precisar da categoria unida e falando uma só voz, que é a defesa dos trabalhadores das ETECs e das FATECs. Pessoal, muito obrigado você que nos acompanhou hoje nesse episódio do podcast e reforço o que o nosso colega, o Renato, falou. Filie-se ao Sinteps, a sua filiação é muito importante, o seu engajamento é muito importante, o seu engajamento nas lutas, a sua filiação é importante para financiar o sindicato, para que ele possa também fazer as lutas acontecerem. A gente não pode ser hipócrita, toda luta demanda dinheiro para fazer acontecer a greve, para fazer acontecer a visita do sindicato nas unidades,
tudo isso demanda custo, demanda tudo, então é importante a sua filiação, é importante também que você participe das mobilizações, ajude a mobilizar os seus colegas nas suas unidades, e além de tudo isso, é muito importante que você ajude a participar da luta mesmo na sua unidade, no sentido mesmo de conversar com seus colegas, espalhar esse podcast para os seus colegas, compartilha o podcast para os seus colegas aí na unidade, pega o link, manda para todo mundo, o pessoal está conversando aí sobre o plano de carreira, sobre como funciona, manda para todo mundo o link, deixa o seu joinha, o seu curtir aí no vídeo, se inscreve no canal do Sinteps para estar sempre informado de tudo sobre a sua categoria, sobre a nossa luta. Valeu? A gente se vê no próximo episódio.